Você já se sentiu atrasada na sua vida? Você já acordou com uma sensação de que você tinha muita coisa para fazer, tanta coisa para fazer que num dia não ia caber e que você tinha que dar conta naquele dia mesmo? Você já sentiu uma certa ansiedade por achar que não está no lugar que você deveria estar, não está ali na corrida da vida, né? No lugar onde você deveria estar naquele momento, né? Ou de repente você viu as outras pessoas correndo mais do que você e você se sentiu atrasada por causa disso? Pois é, eu já me senti assim muitas vezes na minha vida e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo hoje. E se você se identificou com isso, já fica por aqui, porque hoje eu vou te explicar, eu vou te mostrar como fazer menos vai te ajudar a produzir mais, porque fazer e produzir são coisas diferentes, né? Então, se você não me conhece, meu nome é Cici e aqui nesse canal a gente fala sobre muitas coisas, mas ultimamente eu tenho focado mais nessa área da produtividade, da rotina, né? Que é uma coisa que eu domino um pouco mais. E se você gosta desses assuntos, já se inscreve no canal e fica aqui nesse vídeo que, se você gostar, você vai curtir lá no final, tenho certeza. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Quando eu estava de manhã fazendo a minha meditação, minha oração, eu li o Evangelho e Jesus fala a seguinte frase: eu devo anunciar a boa nova de Deus, do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. Foca aqui nisso aqui, para isso é que eu fui enviado. Você já pensou nisso? No para que você foi enviado? É porque você foi enviada a essa terra, né? Quando Deus te criou, né? E se você não acredita em Deus, quando alguma coisa te criou, né? Mas quando Deus te criou, Ele te criou para alguma coisa. A gente tem uma finalidade, a gente tem um porquê de estar aqui, né? Que a gente geralmente não sabe, né? A gente vai descobrindo e eu vou te mostrar aqui como é que a gente descobre também certas coisas. Então, lá quando Jesus falou essa frase, ele tinha um contexto, né? Esse foi a resposta dessa pergunta, ela na realidade está no contexto. Então, quando a gente pega o contexto dessa passagem, a gente vai ver que Jesus precisou fazer uma escolha. Ele estava lá, né? Tinha acabado de curar a sogra de Pedro e várias pessoas estavam levando outras pessoas doentes para ele curar e ele estava vivendo uma espécie assim de sucesso, né? Vamos dizer assim. E de repente ele fez essa escolha. Ele se retirou e disse que ele tinha que, né, levar a boa nova para outras cidades também, porque foi para isso que ele foi enviado. Então, quando a gente pensa, né, no nosso contexto e nas escolhas que a gente precisa fazer todos os dias, a gente tem que levar em consideração essa frase: para isso que eu fui enviado. Então, qual é o paraíso hoje na sua vida, né? Tá dentro desse teu contexto. E muitas vezes a gente se sente atrasada, né? A gente se sente correndo, não chegando a lugar nenhum, porque a gente está focado em tudo menos no paraíso que eu fui enviada, né? Então, quando a gente tem essa clareza do paraíso que a gente foi enviada, a gente começa a escolher melhor o que a gente vai fazer no nosso dia a dia, né? A gente começa a hierarquizar aquilo que é mais importante, a gente começa a colocar no centro aquilo que é mais importante de tudo, né? Mais importante do que tudo. Então, quando a gente tem essa clareza do que para isso que eu vim, a gente consegue realmente priorizar o que é prioridade, dizer os nãos que a gente precisa dizer, colocar os limites que a gente precisa colocar, né? Que muitas vezes a gente não consegue porque a gente está meio perdida, correndo, sem saber nem direito para onde que a gente está indo, né? Mas e por que a gente corre assim tanto sem parar, né? A maioria das vezes é por comparação. A gente, hoje em dia, já falei isso em outras oportunidades aqui, mas a gente tem uma sensação de que a gente está enxergando a vida das pessoas como realmente ela é.
e na realidade não, né? E isso na internet eu tô falando, obviamente. Então a gente começa a se comparar ali, é como aquele negócio, a gente compara o palco da pessoa com o nosso bastidor. A gente não sabe da vida dela, né? Cada um tá ali, tem o seu para isso que eu vim, né? Então a gente faz essa comparação e isso acaba nos colocando num lugar de sentir que a gente está sempre um passo atrás, que a gente deveria estar fazendo tal coisa e quando na realidade não, a gente está exatamente onde a gente deveria estar. Outra coisa também que faz a gente correr sem parar são as emoções como guia da nossa vida, né? Então, hoje eu acordei bem, aí eu vou fazer um monte de coisa. Aí hoje não, hoje eu acordei mal, aí agora eu não vou fazer nada. Aí quando é no final do dia eu tô com aquela sensação de frustração, né? E sem constância, né? Com a gente levando, com as emoções guiando a nossa vida vive essa oscilação. A gente nunca vai ter constância em nada. Outra coisa é a falta de recorte dos deveres, né? Do que é meu dever realmente, porque tudo parece prioridade. Então, o que é meu dever de verdade? O que eu estou fazendo e que não é meu dever, mas eu estou fazendo porque eu quero. De repente eu estou fazendo porque eu quero aparecer. De repente eu estou fazendo porque alguém me pediu e eu não consigo dizer um não para aquela pessoa, né? E eu falo isso porque tem uma coisa que eu fazia, né? Que eu perdia muito tempo. Só fazendo um parêntese aqui muito pequeno, eu fiquei quase um ano sem o Instagram, né? Sem acessar o Instagram. Eu deletei ele, né? Desativei realmente. E isso me ajudou muito, porque essa comparação já parou de existir ali, né? Durante bastante tempo. E só que o que aconteceu quando eu voltei a usar o Instagram? Que o motivo nem cabe aqui nesse vídeo, mas quando eu voltei a usar o Instagram, eu comecei a querer produzir conteúdo lá. E uma coisa que eu percebi é que lá eu perco muito tempo, além de consumir, eu perco muito tempo produzindo, porque parece assim que nunca tá bom, sabe? Eu já tenho esse traço um pouquinho perfeccionista em algumas coisas, mas lá eu não sei o que acontecia. Eu queria fazer 1000 vezes a mesma coisa. Então eu ia editar um story, fazer um story para colocar lá. Eu não conseguia simplesmente fazer, gravar ali e jogar, sabe? Não. E depois eu tinha que ver o resultado daquilo ali. Então eu ficava naquele vai e volta, naquele vai e volta no aplicativo e aquilo me demandava muito tempo, né? Que era eu mesmo que estava ali sem o controle disso. Então, muitas vezes e eu não precisava fazer aquilo, entendeu? É que esse ponto que eu quero chegar. Eu não precisava estar fazendo aquilo nesse momento, por exemplo. Eu não estou trabalhando com isso nesse momento. Então, era uma coisa para eu, como é que se diz? Para eu não estar com o aplicativo ativado, sem estar ali, porque é isso que está acontecendo agora. Meu aplicativo continua ativado, mas eu não tô lá o tempo inteiro, entendeu? Então, isso é uma coisa que acaba tirando um pouco o foco do que é prioridade na nossa vida. É a gente perder tempo com essas coisas que, por exemplo, eu estava fazendo lá sem motivo, né? Só para manter o aplicativo vivo, assim, vamos dizer, manter a minha página viva. Mas, na realidade, isso não iria manter a minha página viva, entendeu? Bom, e a outra coisa é uma culpa por não usufruir de tudo. Então, a gente acha que tem que usufruir de tudo que a gente compra, por exemplo, né? Eu já até falei isso em outro vídeo também, que às vezes a gente compra um curso, né? E aquele curso, começa a assistir aquele curso e aquele curso não é muito legal, assim como um livro também. Tu não te identificou com aquilo, mas porque eu comprei, eu vou fazer até o final. E não, você vai perder mais do que você vai ganhar. Porque se você já tá vendo que aquilo ali não é para você, você tá colocando ali o que você tem de mais precioso, que é o seu tempo, né? Um dos tesouros da sua vida é o seu tempo. Então você já tá colocando ali os seus além de perder o dinheiro que você não deveria ter gastado nisso, né? Porque você não sabia que não ia ser bom, você está perdendo o seu tempo, que é ainda mais caro do que o dinheiro que você gastou ali. Então, existe uma frase do Ortega y Gasset que diz o seguinte: eu sou eu e minhas circunstâncias. Se não salvo a elas, não salvo a mim.
Então, se a gente ignora o nosso estado de vida, o nosso contexto de vida, e a gente só fica olhando o contexto de vida dos outros e acha que na nossa vida a gente tem que fazer tudo que os outros estão fazendo, a gente acaba criando um plano que não serve pra gente. A gente acaba criando um plano que a gente vai alcançar e quando a gente chegar lá onde a gente alcançou, a gente vai descobrir que aquilo não era o que a gente queria pra gente, né? E isso já aconteceu na minha vida, por isso que eu tô falando aqui, né, de conhecimento próprio. Então, se você vive correndo, o que acontece? A sua ansiedade, ela é constante, né? A gente tem essa sensação de improdutividade o tempo inteiro. A gente falta o gosto pela própria vida, sabe? A vida do fulano sempre vai parecer melhor do que a minha vida. A gente tem uma confusão entre vontade e dever, né? Então, a gente faz o que os outros querem, a gente, para não ficar mal com aquela pessoa, muitas vezes, a gente não faz o que deve, né? A gente não faz as nossas obrigações realmente e, no final das contas, quem se sente frustrado somos nós, não a pessoa que pediu alguma coisa da gente ou, né, sabe Deus quem que a gente está se comparando aí. Se a gente muda essa chave e começa a descansar em Deus, por exemplo, né? A cada dia basta a sua preocupação. Então, se a gente começa a olhar para o nosso dia, se a gente começa a ter mais esperança no futuro, se a gente começa a produzir mais fazendo menos, né? Como eu estou falando aqui para vocês, né? Porque a gente foca no que é nosso agora. Então, a gente olha para o nosso contexto e a gente vê o que é importante. Um dia desses eu estava assistindo uma aula e a professora estava falando de um estudo de casos. De uma pessoa que ela acordava 4 horas da manhã e ela ia para academia, ela fazia um monte de coisa, ela tinha vários afazeres durante o dia inteiro, ela não tinha tempo para dormir, ela estava assim numa ansiedade, numa correria, num negócio que ela não estava dando conta de jeito nenhum. E no final das contas ela ainda inventou de fazer inglês, que era algo que não fazia sentido naquele momento na vida dela. Não é que não fazia sentido, era uma coisa que ela queria, mas era algo que não ia mudar muita coisa na vida dela naquele momento. Então, assim, ela não tinha tempo para descansar, ela não tinha tempo para, sabe, dormir direito. Então, quando a gente não pensa nesses detalhes, a gente só quer correr, acaba que o nosso corpo vai acabar pedindo para a gente parar, né? O nosso corpo vai acabar pedindo para que a gente realmente, na verdade, não vai pedir para a gente parar, ele vai parar por nós. Então, esse é um ponto que a gente precisa pensar todas as vezes que a gente está nessa correria. O que é meu aqui? O que é que faz sentido nesse momento da minha vida? O que é que realmente eu preciso fazer? Porque hoje, no tempo que a gente vive, a gente tem uma abundância de tudo, né? É abundância de informação, é abundância de curso, é abundância do que você pode ser, né? De repente, eu quero me desenvolver nessa habilidade aqui, quero ser tal coisa, eu quero ser tal coisa, eu quero... E aí eu vou me formar em tal coisa. Então, são muitas opções, né? São muitas possibilidades. E esse monte de possibilidade faz a gente achar que a gente é capaz de abarcar tudo com as pernas, né? Que a gente é capaz de abraçar tudo de uma vez e a gente não é, né? A gente não é, nós somos limitados. E que bom que nós somos limitados, porque são esses limites que definem quem a gente é, né? Então, o que eu tenho para propor aqui? O que eu tenho para propor aqui para vocês é como virar essa chave, sabe? Saber o que é o meu para isso que eu vim. Né? Então, a gente precisa discernir isso todos os dias, a gente precisa ter um momento, né? Eu já falei também em outros vídeos, ou à noite, ou de manhã cedo, onde a gente vai se perguntar quais são os meus deveres de Estado hoje, né? Primeiro a gente vai ter aquele momento com a gente mesmo, né? De regular nossas emoções, de estar ali, de saber como é que a gente acordou, de ter essa autoconsciência de como que eu tô hoje, né? Mas independente disso e para além disso, quais são os meus deveres de Estado hoje? Olha, no meu contexto aqui, eu tenho um bebê de 1 ano e 4 meses, então dentro dos meus deveres de Estado está dar o alimento dele. Dentro dos meus deveres de Estado está trocar a fralda dele. Dentro dos meus deveres de Estado está cuidar da minha casa, né? Tudo isso. Por exemplo, gravar esse vídeo para o YouTube não está nos meus deveres de Estado, mas é um compromisso que eu fiz comigo para uma vez na semana ter um vídeo aqui na plataforma, né? aqui no canal. Então, isso aqui não é a prioridade, mas eu coloco dentro da minha semana como um momento de uma coisa que eu quero fazer, né? De que eu coloquei como
como algo que vai ser bom para daqui para frente, mas se por acaso num dia, né, eu não me organizei, eu não me programei, que ainda não aconteceu aqui, graças a Deus, nesse canal, e eu não consegui gravar, eu tenho plena certeza de que isso não é a prioridade da minha vida. Isso aqui não é. Isso aqui é algo que eu estou plantando, mas não é a prioridade da minha vida nesse momento. A prioridade da minha vida nesse momento é a minha casa, minha família, meu filho, né? Meus filhos. Olha, não estou grávida, pelo menos não sei que eu estou grávida, não. Bom, então a gente precisa, né? Também uma coisa que é importante, que tem a ver com isso aqui, é que eu sei, meus vídeos desde que eu comecei, né, são vídeos que eu estou aprendendo, né, então eu estou tentando aqui dar o meu melhor. Mas isso nunca saiu do meu coração. Eu já desisti dessa internet, eu já, sabe, deixei pra lá, tá? Não, vou viver minha vida, vou realmente cuidar da minha família e tudo. Mas isso é uma coisa que pulsa no meu coração. Então, eu reservei um espacinho pra isso, sabe? Agora, outra coisa, por exemplo, estudar inglês. É uma coisa importante, é uma coisa que eu tenho vontade, mas não é uma coisa que pulsa no meu coração, entendeu? Então a gente precisa também olhar essas nuances assim da nossa vida, porque muitas vezes é Deus falando com a gente, olha, foca um pouco nisso aqui, cresce nisso aqui, sabe? Procura estudar um pouco mais isso aqui. De repente, aos pouquinhos, né, você vai discernindo se aquilo é ou não para você, né? Podar o que não é seu. Então, identificar o que eu não deveria estar fazendo. Por quê? Porque às vezes é comparação, às vezes é vaidade, às vezes a gente, né, quer fazer aquilo porque quer fazer aquilo, às vezes é uma pressão externa, né, a gente vê outras pessoas, né, cobrando coisas da gente, né, por exemplo, uma coisa que eu tinha muito na minha cabeça, né, que a minha casa tinha que ser de um certo jeito. E não é. Cada um tem o seu contexto de vida e cada um vive a sua rotina do jeito que tem que ser. Então eu ficava muito preocupada com isso, sabe? Com não estar dentro dos padrões que eu achava na minha cabeça que tinha que estar, porque eu via a vida dos outros, a casa dos outros, entendeu? Então não, a gente precisa ter isso muito claro na nossa cabeça e ficar bem com isso, sabe? De, olha, não, nessa fase da minha vida é mais prático eu ter uma casa com menos coisas, né? Com menos acessórios, né? Com menos coisa para limpar, com menos coisa para fazer, do que eu ter uma casa cheia de coisa, muito bonita, né? Mas que eu vou passar boa parte do meu dia gerenciando aquelas coisas ali, porque eu tenho um bebê pequeno, né? E o terceiro passo, fazer menos, mas com constância. Então, vale muito mais você definir coisas para você fazer um pouquinho, sabe? Um tijolinho por vez, um passinho de cada vez, com constância, do que você querer fazer um monte de coisa de uma vez, mudar um monte de coisa na vida de uma vez. Escolhe uma coisa, sabe? Olha, eu tô acho que um pouco mais de 3 meses aqui fazendo um vídeo para o canal. Eu tenho plano de fazer 2, mas ainda não consegui, então eu mantenho a constância nesse um vídeo por semana. É o que eu estou conseguindo fazer e é o que eu vou continuar fazendo até eu, de repente, né, conseguir fazer mais de um ou discernir que isso daqui realmente não é para mim, né? Então, isso a gente precisa ter na nossa cabeça muito claro, sabe? Fazer uma coisa de cada vez, escolher, sabe, as pequenas vitórias, celebrar essas pequenas vitórias, não deixar a emoção ser o nosso guia, sabe? Porque ela muda toda hora, a gente vai oscilar o dia inteiro. No dia inteiro, às vezes, você acorda bem, no meio do dia você já tá mal. Por isso que é importante a gente ter esse momento no início do dia com Deus, a gente ter esse momento de olhar para a gente mesmo, de ver como a gente está se sentindo, de pedir a graça, né? De ter um dia bem com disposição, de ter um dia bom, sabe? Ter um dia onde a gente tenha condições de fazer aquilo que Ele espera de nós, né? Então, a gente precisa fazer isso. Então, respeitar a fase que a gente está também. Eu demorei mais de 1 ano para voltar a fazer exercício físico, porque o meu contexto de vida, apesar de quando a gente tem um bebê, né, não demora esse tempo todo para a gente poder voltar a, né, fazer atividade física, mas no meu contexto de vida não dava, não tinha condição nenhuma. Então, eu tive que esperar. Então, a gente precisa respeitar a fase que a gente está vivendo, a gente precisa olhar para a gente nessa fase, amar a nossa realidade, amar a nós mesmos, porque é essa mulher aqui que vai construir o futuro, né? É essa mulher aqui que vai se tornar aquela mulher que eu quero ser, tá? Então, fazer menos não é
simplesmente diminuir coisas da nossa lista. Não, fazer menos é fazer o que é essencial, o que faz sentido, aquilo que realmente faz sentido com o para que você veio, para que você está aqui, para que você foi criada, né? Então, escreve hoje mesmo aí na sua casa, aí nas suas coisas, 3 coisas que não são o seu dever e que você está fazendo, sabe? Às vezes é difícil fazer isso, mas escreve num papel, pensa no teu dia, no final do dia, pensa no teu dia. O que eu fiz, né? Onde que eu perdi tempo? Onde eu gastei a maior parte do meu tempo, né? Se eu tô cansada, com que eu me cansei tanto? Né? Faz essas provocações para você mesmo, porque isso vai te ajudar a discernir o que é aquilo o que é importante para você todos os dias, tá bom? E a gente vê na semana que vem. Ah, e deixa seu comentário aqui, diz aqui se você tem alguma pergunta, se você os assuntos que você quer ver aqui no canal, deixa aqui que eu vou fazer mais vídeo para vocês. Beijo!